A continuação do assunto de como fazer uma apresentação. Nosso segundo grande assunto é o que você devia incluir nos seus slides e o que não incluir nos seus slides. Então vamos lá. Então, de acordo com Peyton Jones, o que você deve colocar é o seguinte: você deve colocar 20% de motivação, 80% sua ideia-chave e mais nada. É só o que você deve colocar. Minha opinião é um pouquinho diferente. Eu concordo basicamente, mas vamos lá. Em termos do que eu tenho falado em outros segmentos, quando falamos aqui de motivação, estamos falando de duas coisas fundamentais. Qual é o problema e qual é a importância do problema? Isso é motivação. Concordo, 20%. Sua ideia-chave, o que é isso? Concordo, isso aqui é o que você tem de novo, qual é a sua grande ideia. Mas eu acho que tem que incluir uma terceira coisa, que é alguma discussão de resultados que você obteve. Você tem que ver se sua ideia, você tem que vender a ideia de que a sua grande ideia obteve algum resultado interessante. Mas realmente com essa pequena mudança, na minha opinião, você tem que ter essas informações cobertas nos seus slides. Vamos falar um pouco de motivação. Quando você inicia sua palestra, você vai ver que todo mundo está olhando para você, todos os notebooks estão fechados basicamente. E você tem 2 minutos para capturar essa sua audiência. Se você não capturá-la em 2 minutos, você vai ver que as telas dos notebooks, dos laptops vão começar a subir, as pessoas vão começar a puxar tablet e despachar e-mail. Isso acontece com todas as palestras, não é só a sua. Você tem 2 minutos. Eu concordo com isso, eu vi isso acontecer em várias palestras. Então, as pessoas vão querer, depois de 2 minutos, elas vão decidir, vou continuar ouvindo esse babaca lá na frente ou não? Então você tem que dizer qual é seu problema, por que ele é interessante. É a parte de motivação. Aqui está um exemplo muito simples de como isso pode ser feito. Você pode dar uma olhadinha aqui nesses 2 exemplos. São formas típicas de você, de forma muito resumida, tentar motivar, dizer qual é o problema, por que ele é importante. Quando você fala de problema aqui, quando falamos de problema aqui, lembra que eu sempre quero diferenciar business problem de technical problem. Se você não apresenta um bom business problem, você está fazendo bicicleta para peixe. Então, apresente seu business problem de forma clara e o technical problem separadamente. A segunda parte da sua apresentação é a novidade. O que você está trazendo de novo? Qual é a sua ideia-chave? Isso é o que a audiência deve necessariamente lembrar. Se alguém sair da sua apresentação no final e a gente perguntar a essa pessoa de que se falou ali, ela tem que ter pelo menos uma lembrança dessa ideia-chave que você tem. Você tem que ser específico e você pode até ser absolutamente específico no seguinte sentido. Você pode dizer, pode até colocar no seu slide, se você vai lembrar uma única coisa do que eu estou dizendo para você, lembre disto. Aí você pode dizer exatamente o que é a sua ideia-chave, que é o que a gente chama o take-home. Qual é o take-home ou o take-away message? O que deve ser levado para casa? O que não ajuda a falar desse take-away message pode ser removido da sua apresentação. São detalhes que não são importantes na apresentação, embora possam ser muito importantes no paper em si. Numa apresentação, você não quer fazer um overview de uma coisa muito larga, em pouca profundidade. Você quer apresentar sua ideia de forma mais profunda e cortar a parte de overview. Menos largura, mais profundidade é importante. Então, cut to the chase, em inglês, significa vá logo ao que interessa. Se você vai lembrar uma única coisa da apresentação que eu estou fazendo agora, é isto daqui. Use exemplos. Use exemplos. Exemplos são a forma básica de você concretizar suas ideias, de deixar a sua
plateia entendendo melhor, mais rapidamente, o que você está falando. É muito mais fácil usando o exemplo, motivar, por exemplo, mostrando problemas. Você pode, através de exemplos, dar uma ideia intuitiva do que está acontecendo. Você pode dar ideia uma simulação, digamos, da sua ideia em ação. Você pode falar de casos extremos, de problemas ou fraquezas que sua ideia tem. Mas o importante é que você, através de exemplos, você vai concretizar a discussão. Você não vai ter uma discussão genérica, abstrata, para cobrir todas as situações possíveis. Isso não é importante na apresentação. É concreto e apenas os exemplos são suficientes para isso. Vamos agora falar um pouco sobre coisas que você não deveria incluir na sua apresentação. A primeira coisa é um outline. Logo no início, logo nos primeiros 30 segundos da sua apresentação, muita gente gosta de mostrar um outline. Olha, gente, eu vou falar do background, eu vou falar depois do sistema Flugol, depois eu vou falar por que Flugol não é legal, depois eu vou falar de epimorfismos sintéticos, etc, etc, etc. E o resultado é que a plateia dorme, porque eles não estão entendendo o que é isso. Isso é uma coisa que toma tempo e que não é muito útil. É muito melhor você exemplificar. Usa alguns exemplos para motivar e esquece do outline. Se você vai apresentar um outline, é até possível colocar um outline depois que você motivou. Depois que você motivou, as pessoas estão entendendo o seu business problem, seu technical problem, por que ele é importante. Aí você poderia ter um pequeno outline dizendo, bom, no resto da minha apresentação vou falar disso, disso, disso. E você pode usar alguns slides mostrando claramente em que lugar você está dentro do da sua estrutura de apresentação. Mas não coloque um outline no início da apresentação, porque não é a melhor forma de você motivar, ou de você iniciar uma apresentação. Start with a bang! Não inclua trabalho relacionado. Isso é uma coisa super importante num paper, absolutamente desimportante numa apresentação. Agora, você tem que saber o related work, porque você tem que estar pronto para responder a perguntas que vão acontecer mais na frente, no final da sua apresentação. E se você não conhecer o related work, você pode se atrapalhar completamente. Você não deve pesquisar ou apresentar uma pesquisa sem saber o related work. Mas saber é uma coisa. Incluir o related work em uma discussão do related work na apresentação não é legal. Durante a apresentação, claro que você pode falar dos seus coautores para falar quem eles são e que eles foram, o que eles fizeram na pesquisa, e você pode falar alguma coisa sobre quem veio antes de você, ou quem foi que, em cima de que resultados anteriores você está baseando os seus, mas não é uma sessão à parte, pode ser um comentário enquanto você está ao longo da sua apresentação em momentos apropriados. Não fale mal da sua, digamos, oposição. Não fale mal de outros pesquisadores. Você pode dizer, por exemplo, o trabalho de X é muito interessante, faz aquilo chamado Y, faz Y, eu estendi para fazer Z. Você não vai dizer, aquele babaca do X só fez Y, nunca conseguiu fazer Z, eu estou aqui para salvar a pátria. Você não fala esse tipo de coisa. Não inclua detalhes técnicos que vão colocar todo mundo para dormir. Algo que não pode ser entendido como esse exagero aqui que a gente está vendo, nunca deve ser incluído. Equações nunca devem ser incluído, a não ser que seja uma equação simples e que tenha absolutamente tudo a ver com a sua solução, mas de forma geral, equações não. Durante sua pesquisa, você pode ter passado meses tentando provar algo, realizando experimentos, mas o fato de que você suou, de que você cuspiu sangue fazendo esse pedaço da pesquisa, não significa que você deve falar dessas dificuldades na sua apresentação. Isso só vai fazer a turma dormir.
Então, apresenta apenas algumas coisas que é extremamente específica aos resultados que você quer, ou a sua ideia aos resultados que você obteve, e você pode falar claramente que os detalhes estão no artigo, não estão na apresentação. Você pode ter alguns slides que você não vai usar na apresentação, a não ser que você queira usá-los para responder a perguntas. Você, por exemplo, sabe que tem uma coisa super importante que você fez e a plateia pode dizer, como é que você fez aquilo? Pode ser uma coisa que é tão interessante que você pode até ter alguns slides prontos para responder a esse tipo de pergunta, mas espere que a pergunta seja feita para usar esse tipo de material. Você não pode dar um tiro no pé, você não pode fazer essas coisas que estamos vendo aqui nesse slide. E eu vi isso bastante em várias conferências, pessoal que está simplesmente se autodetonando. Olhe, gente, eu não tive muito tempo para preparar essa palestra porque o furacão Sandy estava passando aí, o meu computador quebrou, então todos os resultados que eu queria apresentar para vocês, infelizmente eu não tenho. Eu não tenho o tempo para falar o que eu fiz, então, porque só me deram 20 minutos para falar, então eu não tenho tempo de falar adequadamente sobre o que eu fiz. Nunca fala esse tipo de coisa. Você só está se autodetonando. Você não pode dizer, por exemplo, olha, eu não fiz essa pesquisa realmente, eu estou substituindo um amigo que não pôde viajar, então eu não sei, eu não deveria estar aqui, mas enfim, vamos tentar. Não faça esse tipo de coisa.